Vamos começar então, depois dessa chuva, depois desses trovões, com a nossa mesa. Começando agora o nosso evento, uma chamada Furry, que faz parte aqui com a parceria com a Biblioteca Municipal, com o Sozinho. Agradecer já a Suzy, coordenadora, supervisora, que fechou essa parceria com a gente, deu esse espacinho dentro dessa programação especial do Dia Nacional do Quadrinho, que é hoje, estamos comemorando o Dia Nacional do Quadrinho. E nada mais justo que a gente começar a nossa conversa aqui com os nossos quadrinistas, falar um pouquinho sobre produção de quadrinho nacional. Esses 3 dias, começando hoje dia 30, amanhã 31, dia 1, a gente vai estar com uma programação especial voltada para falar um pouco sobre a temática, com as mesas e com as oficinas. E hoje, então, muito especialmente, vamos começar pelos nossos convidados especiais, vou começar apresentando aqui os nossos convidados. Vou começar com o nosso querido Felipe Marco Antônio. O Marco Antônio tem já várias obras de autoria pessoal, é roteirista da Maurício Souza Produções, fez trabalho de roteirista na Turma da Mônica Jovem. Isso. E já está há algum tempo no mercado, já profissional. Então, muito obrigado por tirar esse... que agradeço o convite. Vim aqui, chegar antes dessa chuva, estar aqui conosco. Mas na estrada foi uma chuva, olha... Vai, com certeza muita coisa legal para a gente conversar. Sim. Também trazer aqui Queto Pagano, também está vindo lá de Extrema, em Minas Gerais. Pegou uma estrada para poder vir aqui como convidado para a gente. Muito legal, Queto, muito obrigado por estar aqui, também compartilhar. Então já tem muitas produções autorais, inclusive por editais públicos, também já conseguiu. Uma delas sim. Uma delas. Então muito obrigado, Queto, por estar aqui, compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu que agradeço. E também Jones, também é quadrinista, tem já também várias obras autorais e também já foi contemplado para o Edital Público 2022, 2024. Então a gente agradece muito também estar aqui nesse dia, compartilhar um pouquinho dessa experiência. Obrigada. Bom pessoal, vamos começar então. Felipe, vou voltar com você, para poder você contar um pouquinho duas coisas. Primeiro, como você começou no mercado dos quadrinhos, mas também a gente gostaria muito, já que a gente está no Dia do Quadrinho Nacional, saber qual foi o seu primeiro contato com o quadrinho nacional. Primeiro contato com o quadrinho nacional. Olha só, acho que como 99% dos brasileiros, o primeiro contato foi com a Turma da Mônica, mas eu não aprendi a ler com o quadrinho da Turma da Mônica, como muita gente aprendeu. Por incrível que pareça, foi um gibi que é nacional, mas os personagens não são nacionais, que foi com o gibi de Chaves Chapolin, que era publicado pela Globo, mas eles eram nacionais, era uma produção nacional, que era o Eduardo Vettino, um desenho que se trabalhou no gibi dos Trapalhões lá nos anos 70, aquele mais errado que vocês podem imaginar, aquele humor belezinha lá dos anos 70, 80, que a gente sempre ouve falar. E a partir de tanto Turma da Mônica, esse gibi do Chapolin, outros que tinham, eu cheguei a ler o gibi da Xuxa, gente. Gibi da Xuxa, Sérgio Malandro, do Gugu, do Faustão, eu vi todas essas maravilhas que as bancas traziam pra gente. E sempre me fascinou muito, porque trazia muitas possibilidades, inúmeras possibilidades de histórias que poderiam ser contadas daquela maneira, e personagens dos mais variados tipos. Então, foi aí, a partir daí que me apaixonei mesmo pelos quadrinhos. Foi com 6, 7 anos já decidi, eu vou seguir como quadrinista. Mas eu estou fazendo quadrinhos efetivamente há 22 anos já. Comecei em 2004, mas primeiro como um artista independente, como ainda era bem amador lá no começo, mas a primeira obra profissional mesmo foi o Ex-Drago, a webcomic, que foi em 2008, e que eu produzi por 8 anos, e quando eu terminei ela, eu recebi um convite de uma roteirista da Maurício Souza Produções, a Petra Leão, que é a roteirista principal era a roteirista principal da Turma da Mônica Jovem, e ela me convidou para desenhar os roteiros dela, que os roteiros da Maurício são desenhados. Então, a partir daí, entrei na Maurício e eu estou até hoje lá.
muito legal. Bom, Kiko, vamos seguir com você então, contar também qual foi o seu primeiro contato com o quadrinho e como você começou a trabalhar com os quadrinhos autorais. Certo. O meu primeiro contato, igual 99%, foi com a Turma da Mônica, porém eu nunca me foquei tanto nisso. Eu diria que foi o primeiro contato com o quadrinho nacional. Mas assim, o que me fez gostar de quadrinho mesmo não foi quadrinho nacional, foi os mangás. Eu cheguei a ter primeiro contato com mangá, eu não sabia nem ler. Eu comprava e coloria o mangá, porque preto e branco eu não colori. Eu lembro que foi um mangá do Medabots na época. Eu tive esse contato, aí eu tive alguns quadrinhos da Turma da Mônica, não muitos, mas eu tinha bastante contato também com uma revista que lançava na época, que era a revista Recreio, acho que ainda tem. E aí lançava os brinquedinhos, todo mês vinha, e meus pais compravam pra mim, né? Geralmente por causa do brinquedinho, né? Mas a revista, a parte mais interessante pra mim na revista é que sempre tinha uma história em quadrinhos no meio. Geralmente era daqueles fatos da Disney, variava bastante, mas eu sempre gostava muito dessas histórias. Aí eu tive, mas aí a coisa foi evoluindo mais pro lado do mangá, né? Agradecendo aí as editoras que trouxeram o mangá pro Brasil. E aí eu fazia os desenhos assim, tanto que o Bill, esse aqui, ó, ele foi uma história em quadrinhos que eu, assim, é um personagem que eu criei quando eu tinha tipo 9 anos, ou até antes, nem consigo decifrar de que época ele é. E eu fazia assim, desenhava os personagens igual um quadrinho mesmo, só que super amador na época, quase não sabia escrever, assim, acabar de aprender, né? E aí eu mostrava o quadrinho para meus colegas, meus amigos, e eles riam, eles achavam engraçado, né? Sempre foi um quadrinho de comédia. E aí, tipo, isso me incentivou a continuar fazendo, né? Eu levava pra biblioteca, minha mãe trabalhava na biblioteca, e aí às vezes eu não tinha com quem ficar em casa, eu ia lá pra biblioteca com ela, né? Que é a biblioteca de uma escola pública. Aí eu ia lá e fazia os quadrinhos lá, desenhava, e às vezes alguém olhava e falava, nossa, mas que talento, nossa, que legal, esse desenho de torto. Mas que legal, não sei o quê. E aí eu fui achando interessante, eu fui fazendo. Eu tive um amigo assim que foi bem importante nessa decisão, que ele era meu amigo de infância, e ele assim, ele ria horrores com as histórias do Bill. Nem eu acho tão engraçado assim, mas ele ria muito. E aí eu acabei, nossa, vou fazer mais. E aí, tanto que o Bill posteriormente, há não tanto tempo assim, em 2018, eu peguei justamente um quadrinho antigo do Bill, o mesmo roteiro que eu fazia quando criança, que eu tenho guardado lá, e refiz. Ele é uma história antiga, ele é feito naquela época. Mas assim, o começo mesmo foi que assim, eu sempre pegava pra fazer uma coisa, mas não postava, não... Cheguei a postar assim, uns rascunhos na época do DA, lá em 2008, 2009, da história que hoje virou Mitsuki. Só que era uma coisa muito rascunho, sabe? Escrito à mão. Mas aí teve uma época, em 2014, que fizeram a famosa Falsa Promessa, que chegou uma revista, que era um conceito, essas revistas mensais de tipo Jump Comics, sabe? Não sei até qual é a revista. Não é essa. Não é essa? Não, foi outra revista. Nem chegou a virar uma revista, é esse o problema. Foi um cara que ele chamou uma galera, ele chamou uma turma assim, quadrinhos, falou, não, vou fazer uma revista. Não era a ação tinha saído já fazia pouco tempo. A ação foi anterior. Foi. Verdade. Meio que ia ser outra, né? Aí o cara juntou a turma e começou, aí era pra galera fazer os capítulos mensais, né? E aí postava no site, isso realmente aconteceu, e ele falou, não, X data a gente vai juntar e vai fazer edição física. Coisa essa que nunca aconteceu, né? Foi assim, o track card. Mas tudo bem, isso fez eu fazer, eu aceitei a proposta, sem receber nada. A ideia de receber era quando saísse a lendária edição física. Eu não lembro exatamente o nome dessa revista, pra falar pra você. Mas eu acabei fazendo, né, esses capítulos, que primeiro foi da história chamada Zumbo. Foi o primeiro que eu fiz mais sério, assim. O desenho não é bonito, vou falar pra você, mas eu fiz uma edição, né, coloquei a escrita no computador, já era um negócio assim melhor. Aí acabou que eu terminei o quadrinho e não saiu essa revista, ficou só nas lendas mesmo. E aí eu mandei imprimir, fazer um impresso
Eu tava na faculdade na época, então eu nem tinha muito dinheiro, assim. Eu mandei fazer a impressa, eu consegui imprimir 20 unidades. E, tipo, eu vendi essas 20 unidades e acabou. Foi isso. Essa foi minha primeira edição independente. Depois só foi com o Bill lá em 2018 que teve o lançamento na FIC. E foi isso, basicamente. Essas promessas acabam pegando. Eu tenho muitas histórias sobre promessas que não Apesar são de cumpridas que- que fizeram. Foi uma promessa que não foi cumprida? Foi, mas isso acabou sendo o Um motivo gatilho. de eu fazer o Zundon, senão eu jamais faria, sabe? Sim. Jane, então com você, por saber seu primeiro contato e também como você começou a produção autoral. Também fui com a turma da Mônica. Gostava Grande muito, seu Maurício. Adorava as que tinha a capa do Cebolinha, eram os preferidos. Os almanaques também, que tinha passatempos, essas coisas. Comprava muito daquela revista It, gostava muito. A Recreio também, tinha bastante coisa. E aí depois, sempre gostei de desenhar, assim, desde que eu me lembro. E eu fui, na verdade, eu fui indo mais pra área de ilustração, fiz mangá, né? Quando eu era adolescente. Fui pra área de letras, aí eu me formei em letras e fiz meu TCC em história em quadrinho, né? Então sempre tinha alguma coisa me puxando. Aí fui pra design, fiz meu TCC com história em quadrinho. E aí eu fui fazer a primeira história em quadrinho mesmo, porque eu trampei mais com design e ilustração. Fui fazer durante a pandemia, assim, acho que foi 2020, 2021, que o Lucas Oda, ele é de Campinas, ele é um roteirista de Campinas, que fez o Monstruário com o Mario Cal. Ele era amigo de um amigo meu, aí ele foi na nossa casa, assim, viu um desenho na parede e falou: eu tenho um roteiro que combina com o seu desenho. Aí durante a pandemia ele veio falar comigo, a gente fez nossa primeira história junto, de 6 ou 8 páginas. Acho que são 6, agora não vou ver. Que é a Tabacaria, que é uma história de terror cósmico, assim. E aí a gente curtiu trampar junto, a gente mandou um pro Arc, o capa de conta dele também. A gente passou em 2022. Primeiro a gente mandou um e não passou, só tristeza, mas aí no segundo a gente passou. E aí comecei, tipo, a entrar na área, conhecer a galera, conhecer roteiristas, fazer projeto junto. Fiz o Tenebras com a Mistifória, com o de Campinas também, que é um compilado, né, de vários autores. O Diário da Agnes também com o Lucas Oda. E agora passando aqui pro Arc, vou fazer agora meu próprio roteiro pela primeira vez, como compositor. E eu tô na produção. Legal. Bom, gente, já obrigado então por compartilhar. A gente vai seguir então a conversa voltando para essa área de entender como é essa parte de produção, que vocês podem dar dicas, mas já agradecer quem está assistindo a gente. Também daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, né, para a mesa. Então, mas antes eu queria já começar, a gente seguir a ordem. Felipe, se você puder contar um pouquinho, como é essa parte então, você que tem bastante experiência no roteiro, como a gente sai do roteiro para chegar aqui na revista física. Então, porque assim, eu tenho um método de produção meio jogado, na verdade, né? Porque assim, eu defino a história como, assim, eu escrevo, eu faço um argumento da história, uma folha de texto, eu vou escrevendo o que vai acontecer ou o que eu tenho planos que aconteça. Daí eu vou fazendo uma checagem, eu sei, pô, isso vai, isso não vai. Isso eu vou aumentar, eu faço assim. E o meu roteiro eu já faço direto desenhado. Eu faço um RAF, um layout. Eu já vou layoutando direto na história. Porque eu tenho mais facilidade de fazer uma história visualmente do que se eu vou digitando o roteiro, né? Então eu, assim, claro que tem um planejamento todo para também não ser Deus dará, né? Se pega, vou fazer uma história aqui, eu não sei quando eu vou terminar ela, daí chega na página 300 e não tem sem sinal de fim. Então, pelo menos tem esse planinho aí que eu faço, mas ele é bem simples. E daí eu faço esse layout e depois ele já vai pro desenho da página final.
né? Mas eu faço uma versão bem boneco de palito, digamos assim, das páginas anteriormente. Legal. E você? Você já tinha, né, aquele roteiro que você tinha montado antes, né? O Bill, sim. Na verdade, 3 dos 4 quadrinhos que eu tenho aqui são histórias antigas, que eu revivi, né? Menos esse aqui que não, que é o Animus. E esse aqui não é desenhado por mim, aliás, ele é só roteiro feito por mim. O meu negócio é que eu fico tendo ideias lá, aí eu começo a escrever, e o jeito que eu escrevo parece muito... Não sei se já viram livro de peça de teatro, que tem tipo cena tal, cena tal, cena tal. Aí tem o nome do personagem, 2 pontos do que ele tá falando, entre asteriscos a ação. Eu meio que escrevo assim. Aí eu vou botando lá, né? E aí depois eu pego tudo aquilo e vou fazendo eu pego umas folhas sulfite, né? Faço, assim, até agora eu só fiz quadrinho à mão. Eu ainda não fiz digital, apenas tirinhas, assim, soltas. Eu pretendo fazer o próximo digital, assim, minha primeira experiência, fazer um quadrinho digital, também, mas tudo bem. Até então eu só faço o tradicional, porque eu sempre me dei melhor com arte tradicional. Então eu pego uma folha de sulfite assim, parto no meio, né? E vou fazendo uns bonecos palito, fazendo só um traço, assim, dizendo o formato do quadro que ele vai dar, e é isso. Mas aí depende da história, por exemplo, histórias mais longas, que é o Hitsuri, por exemplo. Eu fiz volume 1 dele, fiz aí, passou por todo esse processo. Mas o volume 2, eu só tenho escrito a história, mas eu não tenho, assim, nem refinado. Aí é uma coisa mais ampla, tipo, um texto falando, ó, vai ser isso. Não tem ainda, tipo, personagem, fala, aí essa seria a próxima etapa, depois esse rascunho aí, né? E depois parte pra fazer o desenho e tal. E é basicamente isso. E lá no final, antes de colocar o texto, definitivamente eu escrevo o texto, coloco vários corretores, peço para várias pessoas corrigirem, né? Sempre sobra algum errinho aí. Inclusive, geralmente até na versão impressa você acha um errinho assim. Aí eu corro atrás de gente para corrigir, aí depois sim eu mando pra gráfica e vai. É isso. Eu só quero acrescentar, isso daí de revisão é muito importante, porque sempre a gente revisa as histórias e quando sai o impresso, acha... Aqui, o Pasquale foi revisado umas 10 vezes isso daqui. E eu achei 2 erros de português depois da versão final. Que ironia. Irônico. E é uma HQ fina. O X-Dragon não tem, porque ele tem 200 páginas. A gente não encontrou até hoje, mas o Pasquale... O primeiro Bill foi revisado umas 10 vezes também. E aí depois de tudo pronto, eu vi um quadrinho que tem 2 personagens que eles estão com as falas trocadas. Um tá falando a fala do outro. E eu fiquei... né? Passou batido por todo mundo, só eu reparei, ainda bem. Maravilha. Bom, eu não vou entregar onde estão os erros meus, mas tem um que tá bem na contracapa, cara. Nossa. Mas aproveitando, Janice, você que agora que você está tendo o primeiro roteiro assinado, mas você já tem uma experiência de produção antes. Então como é que essa experiência sua está te influenciando agora que você está tendo esse primeiro roteiro assinado? Eu já fiz roteiros menores, assim, né? Então acho que foi um treinamento, inclusive gostei muito da sua dica de fazer um roteiro desenhado, assim. Acho que talvez me ajudaria também, porque mesmo quando o roteiro não é meu, eu sou muito ansiosa, então eu não confio no processo. Então eu tô lá fazendo, não vai ficar bom. Se eu termino, pelo menos uma parte da página e finalizo, eu me sinto mais segura pra falar, tá, então eu vi como é que vai ficar, eu consigo finalizar com mais calma, né? Mas acho que o processo também é meio assim. A gente tem as ideias, vai botando no papel, depois vai refinando. Faço sempre, quando estou fazendo desenho, faço sempre os thumbs, assim, né, de como vai ser cada página. Não tenho muita paciência para fazer rascunhos muito elaborados, assim, porque eu acho que eu vou me sentindo mais segura mesmo na arte final. Eu faço muita arte digital, né, então é muito fácil você apagar e fazer de novo, né.
Então, já vou finalizando e é isso também. Pra revisar. Gosto de fazer muito as letras à mão, assim, então tem muito erro mesmo, porque fica letra faltando e tal, então eu tenho que revisar várias vezes. E acho que é isso. Aproveitando que a gente está conversando aqui sobre os possíveis erros que podem passar, e eu, como trabalho, né, passa por esse processo, a gente tem, quando a gente conversou com alguns colegas que ainda estão querendo começar a fazer a primeira produção, eles têm uma coisa muito que eles ficam pensando, mas eu quero fazer assim e eu não sei se esse jeito que eu montei agora ele vai chegar na arte final. E às vezes é uma culpa de não sei se eu posso mudar tanto assim durante a produção, evita deles tomarem a primeira iniciativa. Muda muito quando vocês têm a primeira ideia até chegar ao final, ou é a mesma coisa? Do começo até o final? Não pode ser tão apegado, né? Porque assim, varia muito. Por exemplo, o Pasquale, a primeira ideia que eu tive nasceu dessa forma mesmo. Né? Mas quando eu fiz o X-Dragon, quando eu fiz a webcomic lá atrás, eu comecei a lançar em 2008, mas a primeira ideia veio em 2004. Então, o que veio o que assim, mudaram as ideias durante esse início, né? Eu lembro que eu comecei a ensaiar uns inícios assim, de desenhar o quadrinho, então eu queria mudar, eu descartava as que eu tinha feito. Eu fiz isso algumas vezes. É normal, né? A gente querer mudar as ideias, porém, quando você começa pra valer, eu acho que daí você tem que assumir aquilo, tá, agora é sério. Eu tenho que seguir com isso aqui. Tive uma outra ideia mais pra frente, vamos ver se consegue encaixar aquela ideia mais pra frente. Porque daí o negócio já tá estabilizado e você tem que se possível, contornar. Tem coisa que não vai dar pra colocar, tem coisa que vai dar. Eu acho que você falou bem, né, olhar isso, né, fazer essa seleção. O que o Tom falou bem, né, não pode se apegar, não pode se apegar. Acho que pensar também que, tipo, não vai ser seu último trabalho, né? Então, às vezes, eu acho que isso trava muito, pra mim, pelo menos. Não, essa ideia é muito boa, eu tenho que colocar, mas às vezes não encaixa na história. Sim, exato. Né? Eu posso usar isso numa próxima vez, aquela não precisa nem ser minha obra-prima, porque nenhuma obra-prima você faz propositalmente, né? Tipo, vai ser um dos seus trabalhos, você vai fazer muita coisa daqui pra frente, então você vai encaixar todas as suas ideias, né? Eu acho que até um exercício pra mim, eu tô falando, mas é um exercício pra mim mesmo, porque às vezes eu trago isso também. E sempre que eu vou fazer uma coisa nova, todos os projetos que eu começo, parece o primeiro, cara, porque é sempre a mesma insegurança, esse trabalho e tal, não tem jeito. Eu acho que uma coisa que atrapalha muito as pessoas começarem é o perfeccionismo neurótico. Tipo assim, a galera fica tipo assim, não, eu tô planejando isso há muito tempo, há muitos anos, eu quero fazer isso, seja perfeito, o mais perfeito possível. Cara, se você ficar esperando o momento mais perfeito possível, quando, tipo, dá uma de James Cameron do Avatar, não, você vai esperar a tecnologia avançar, vou esperar o som quando eu for melhor ainda no desenho pra fazer o quadrinho. Cara, se você esperar isso, você nunca vai fazer. Uma coisa que eu aprendi com o Hitsuki, que é esse quadrinho aqui, inclusive é o quadrinho que o pessoal mais gosta, meu. Obrigada a quem gosta do Hitsuki. Então, o quadrinho, esse aqui, tipo, esse foi o que eu fiz lá em 2008, 2009, comecei lá no DA, bem mangazão, bem influenciado por Naruto, tá tipo na cara assim, ó. Mas eu resolvi, eu quero fazer, sei que foi uma história que eu criei quando eu era adolescente, mas eu quero manter ela assim, só que eu fiz muitas melhorias, tipo assim, eu falei, não, o design da protagonista não, tá bacana, eu sei que tem aquele apego, mas aí eu fui lá, fui mudando várias coisas, uma coisa aqui, uma coisa ali, acabou não tirando, tipo, a essência, que acabou visivelmente uma inspiração de Naruto, continuou, mas eu acabei colocando vários elementos assim, e tipo, naquela época, eu peguei o roteiro daquela época, que eu ainda tenho o primeiro que eu fiz, né, lá em 2009, 2018, 2008, e tipo, tinha muita coisa no primeiro volume. E eu queria refazer o primeiro volume. E eu falei, nossa, se eu colocar tudo isso aqui, o negócio vai ficar imenso, né? Eu vou ter que dar uma enxugada. E tipo, partiu o coração, porque tem muita coisa que eu queria colocar,
E eu pensei, nossa, mas se eu colocar tudo, quando que vai sair esse quadrinho? Quando que eu vou fazer? Sabe? E aí eu tive que enxugar bastante. E outra coisa que, tipo, eu fiz é que, como eu disse, eu tenho facilidade com o tradicional. Esse aqui, ele é inteiro feito aguada de nanquim, ele é feito à mão, né? Ele é meio sofrido. Cara, eu fiz esse quadrinho e, tipo, eu fiquei pensando, eu fiz a primeira página assim, desenho, não, mas dá pra ficar melhor. Aí eu falo, cara, se eu ficar refazendo todas as páginas disso aqui, nunca vai sair. Então eu fiz assim, o que deu. Você tem que aprender a aceitar o que deu. E não vai ficar tão ruim. Tipo, pode ser que não seja tão espetacular que você pensou que poderia ser, mas vai ser bom, sabe? Não precisa ficar... Senão, graças a esses desapegos da minha mente, porque eu tinha um pouco isso com o Hitsu, que eu ficava, não, eu vou esperar pra fazer, ficar o melhor possível. Graças a tirar um pouco desse desapego que o Hitsu saiu, senão estaria nos planos até hoje. Eu posso dizer o mesmo do X-Dragon, porque quando eu tava lá no comecinho, esse mesmo pensamento. Não, eu quero fazer um ótimo trabalho, porque tem que ser perfeito. Quando eu aceitei que não vai ser perfeito, que é melhor feito do que perfeito, o negócio saiu. E eu consegui seguir assim. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Isso tudo que eu falei é muito importante para qualquer artista seguir. Não seja tão apegado, não ser tão perfeccionista, porque você vai ter tempo para evoluir. Isso é bom porque a gente tira alguns medos, né, do início da produção. Ou quando já começou a fazer alguma coisa, mas apresentar o mundo nesse medo. E aí eu queria começar com vocês até, aí eu acho que pegar um pouquinho mais desse trabalho de vocês. Começar com o que pra gente? Tem muita gente que tem medo de trazer o próprio trabalho para um edital público, para tentar fazer aquela primeira tentativa. Vocês já tiveram essa experiência com o PROAC, com o FIC? Qual uma dica que vocês dão assim, para poder começar, ou para perder esse medo, para poder ir e sim tentar um edital para poder fazer essa produção? Então, eu não sei falar sobre Campinas, por exemplo, eu sou de Extrema, né? E eu sei que varia muito de cidade. Eu não fiquei sabendo, assim, pelos vias do governo, o negócio digital, foi um amigo meu que me contou e eu fiquei, nossa, isso existe, porque, tipo, muita gente nem sabe que existe, né? Porque o governo não divulga tanto essas coisas. Aí um amigo meu veio me mostrar, nossa, eu fiz esse quadrinho aqui pelo edital, um menino lá de Roraima veio me falar isso. Aí ele comentou, né, que teve outras pessoas aí, de outras cidades, que ele tem um amigo de Santos, ele foi fazer o edital e só tinha ele. Aí eu falei, caramba, então varia muito. Tem cidades que tem muitas pessoas que se interessam em fazer arte e tem cidades que não muito. A minha cidade, especificamente, mesmo sendo uma cidade pequena, impressionantemente, assim, tem muita gente fazendo arte. Então, quando teve a reunião do Paulo Gustavo, eu fui atrás. Quando eu fiquei sabendo, né, eu fui lá na prefeitura. Como é uma cidade pequena e eu já fazia teatro, já fiz, né, parei de fazer, mas eu já tive uma época que eu fazia teatro, eu tenho intimidade com a professora de pintura de lá, então, tipo, já tenho uma ligação com a galera da cultura da minha cidade. Então, eu fui lá perguntar, né, me falaram isso aí, eu fui lá perguntar, e aí, como que é isso? E aí falaram, não, existe mesmo, tal, vai ter a lei Paulo Gustavo, isso aí, não lembro se foi em 2023, não tenho certeza. Aí, fiquei interessada e fizeram uma reunião. Quando fizeram a reunião, realmente tinham muitas pessoas, só que pra quadrinhos só eu, basicamente. Tinha o João também, só que ele acabou não seguindo com a ideia dele. E aí eu fiquei, nossa, eu tava terminando o Bill 2, eu tava terminando de produzir, mas até então o meu plano era fazer ele por conta, né? Mas aí ia entrar todo aquele negócio que eu tava ferrado de dinheiro, não sabia quando, em algum momento ia rolar. E aí eu apresentei o projeto do Bill 2, né? Que já estava quase pronto, aí eu já consegui mostrar as páginas feitas, roteiro, tudo. Como é um quadrinho infantil, ele foi passado assim muito rápido, né? Eu não sei como que funciona, na verdade eu não entendo muito essas entrelinhas, tipo, se conteúdo adulto
ponto. Eu sei que conteúdo LGBT, inclusive, assim, eles também dão prioridade, né? E aí quando eu fui, assim, foi um pouco burocrático, eu tive que apresentar umas coisas, tive que ir até prefeitura, tive que fazer uma apresentação pessoalmente, inclusive essa apresentação foi ótima, né? Que foi para poder apresentar não só o meu, como outros que tinham livros e tal, que participou da mesma leva, assim. Fizeram uma apresentação lá na praça, tipo uma feira cultural. E aí a gente levou os quadrinhos pra todo mundo ver e tal. E também teve no Cine Teatro lá, teve 2 vezes, então. E só pra, tipo, o pessoal ver, não, realmente isso foi feito, com o dinheiro que foi entregue e tal. E, cara, é muito interessante, porque essas coisas existem e a gente tem que tirar um pouco de proveito delas. E aí acabou que o meu quadrinho, aqui ó, ele tem esse selo aqui. A gente mesmo tem que imprimir, mas ele tem... Imagina o projeto que vocês também têm, né? Tem esse negócio aqui. E é isso. Eu pretendo fazer mais, na verdade, eu tô vendo que tem mais leis do que a Paulo Gustavo, não é só essa, tem outras. Só que eu ainda não tive nada produzido, assim, pra poder mandar pra eles, por enquanto. Mas em breve vou ver se eu consigo fazer outro pelo edital. E da sua experiência, gente, como é que foi? Então, como eu falei, da primeira vez a gente não passou, né? Então foi um treino muito, muito massa, assim. Então eu acho que eu também não fiquei sabendo desses editais por nenhum e-mail, assim, midiático. Foi o Lucão que chegou pra mim na hora que ele falou que queria fazer um quadrinho, que falou que existia. Eu falei, caraca, eu não acredito, a gente pode ganhar dinheiro fazer quadrinho. Aí que eu fiquei sabendo, assim. Então acho que aí desde então eu sempre conto para as pessoas que existe, né? Porque muita gente realmente não faz ideia, assim. E eu acho que para se sentir mais seguro, assim, tem que mostrar sorte para as pessoas, né? Tipo, posta no Instagram, mostra amigo, família, não sei. E mesmo se você achar que não vai passar no edital, só de você estar fazendo já é um super treino, assim, porque tem muita coisa chata, tem que ler o edital inteiro, tem textos que você tem que produzir ali que são bem formaisinhos, bem chatos, mas mesmo se você achar que você não está pronto, assim, para passar, é importante você fazer para treinar, para se habituar à maneira de escrever pro edital, porque em algum momento rola. Legal. E de você, Felipe, queria saber muito como você vê que está esse mercado de quadrinhos, assim, para os próprios profissionais, para entrar. A gente conversou com alguns colegas, né? Os colegas têm muito... eu queria muito entrar, mas eu não sei se eu tenho que ter um portfólio, se eu tenho que... o quanto eu tenho que montar um portfólio, para onde eu vou mandar. Então, eu acho que o problema aqui no Brasil é que a gente não temos um mercado de quadrinhos como os outros países, né? Tipo, nos Estados Unidos, França, Japão. A gente tem um mercado de quadrinhos muito pequeno, né? Na verdade, a Maurício de Souza, ela que é o mercado nacional, pelo menos de produção nacional. E ela corresponde a 85% do mercado. Eu acho que assim, no momento, considerando como está o mercado brasileiro, eu acho que tem que ser feito antes de assim, falar o que fazer para a pessoa ir trabalhar numa editora ou um estúdio. Eu acho que, na verdade, algumas empresas, alguns estúdios, algumas editoras, elas precisam se reestruturar e replanejar algumas coisas. Porque, por exemplo, aqui é muito difícil de viver, aqui no Brasil é muito difícil você viver de quadrinhos. Todos nós, a gente faz alguma coisa além dos quadrinhos para poder sobreviver e tal. Né? Eu faço bastante freelance com animação também, eu sou animador. E assim, acho que é importante também para muitos artistas, mas assim, uma dica que eu dou para os artistas pensem no quadrinho também, o quadrinho que vocês vão fazer, como possíveis produtos
ele possa virar. Por exemplo, eu crio meu personagem. O que esse personagem pode virar? Pode virar camiseta, pode virar estampa para algum produto de alimentos, né? Pensar um pouco mais, porque isso daí meio que deu uma encolhida no mercado, porque tínhamos um mercado muito bom até os anos 90. Tinha bastante licenciamento de Sininha, Turma do Arrepio, tinha muitas IPs antigamente. Hoje em dia não tem tanto, então todo mundo quer contar a história, né? Eu mesmo fiz as minhas, assim, eu quero fazer o meu quadrinho, quero fazer uma história e tal. Mas eu vi que isso é muito importante hoje em dia, pela também a sobrevivência do mercado de quadrinhos. Não só de quadrinhos, de entretenimento no geral, né? Sim. E aí, para poder começar, perdeu o medo, iniciar. Eu acho que para perder o medo, como a gente falou um pouco antes, né, é tentar não ser perfeito, isso daí que a gente falou. E assim, eu acho que também é importante começar com coisas pequenas, não querer, por exemplo, eu quero fazer uma história e vai ser do tamanho de One Piece. Por favor, não façam isso. Eu cometi esse erro. Todo mundo, porque assim, é fã de uma obra e tal, então você visa fazer algo como aquela obra. Não é exatamente igual, mas visa um caminho parecido com aquele. E vai dar de cara. Vai dar muito de cara com isso, porque é muito cansativo produzir. Não é uma... Assim, é divertido, porém você precisa ter um condicionamento ali, você tem que estar preparado para fazer aquilo. Quando eu comecei, eu fiz alguns fanzines, né, algumas HQs bem no comecinho, que eram curtas, 20 páginas, 15 páginas e tal, uma coisa assim bem controlada. Daí, quando eu senti que, ok, eu já fiz algumas histórias, eu vou tentar ir além. E daí foi quando eu fiz a webcomic do X-Dragon. Que daí eu já encarei 48 páginas por história. E foi assim, por 35 histórias. Eu consegui produzir isso. Mas eu tive toda essa preparação antes. Porque senão você acaba se frustrando se você já tem um projeto muito grande de começo. Então é bom fazendo passo a passo. Sempre é bom começar com uma one shot, uma história começo, meio e fim, fechadinha. Acho que é o melhor caminho. Compartilho do pensamento dele, assim, de começar pequeno. Também, eu acho que sim, se tiver uma ideia de uma história, começa com 8 páginas, faz muita zine. Foi o que eu fiz, assim, quando eu soube que eu ia fazer um roteiro maior. Eu me dediquei a fazer uma história pequena. Eu já tinha feito outras, né, mas eu tava muito tempo enferrujada. Aí eu fiz uma zinezinha, fiz outra e tal, pra gente se sentir... Primeiro pra gente sentir que a gente consegue chegar até o final, porque quando o projeto é muito grande, eu acho que gera muita ansiedade. E falar pra confiar no processo é muito fácil, né, mas confiar no processo é muito. Então faz uma coisa pequena que você sabe que vai conseguir terminar, olhar e falar, tá, sou capaz de fazer uma coisa maior agora. E compartilha muito seu projeto também com as pessoas ao redor de você, na internet, onde você se sentir confortável. Eu acho que me ajuda. O que eu quero dizer sobre isso às vezes, ser um pouquinho menos ambicioso. Eu tenho problema com isso porque eu sou muito ambicioso. Igual, eu queria já fazer um Hitsuki direto, assim. E eu sabia que eu ia me ferrar muito porque a protagonista do Hitsuki, ela é bem complicada de desenhar. E eu falei, não, mas eu não quero mudar o design dela. Primeiro erro, não façam isso. Depois, posteriormente, eu acabei dando uma ajeitadinha ali, mas ela ainda ficou com o design complicado. Mesmo assim, eu quis seguir com ela assim, né?
Só que eu sabia que eu ainda não estava pronto para isso, porque eu não ia desenhar a Luna, que é essa protagonista, uma vez. Eu ia desenhar ela trocentas vezes. Então não é uma coisa assim que tão fácil, né? Então, depois de fazer o Zundon, já foi um pouco penoso, né? Nossa, na época do Zundon eu não sabia nada, assim, eu ainda não tinha saído do Extrema, né? Pra poder conhecer São Paulo e tal. Pra você ter uma ideia, eu fiz ele com caneta, não era Bic, compact. Era uma caneta com aquela bolinha na ponta, porque eu não tinha acesso a nanquim. Na minha cidade não tem caneta nanquim. Então, de primeira eu tive que fazer, tipo, eu fiz 4 separados, depois juntei, fiz um monte de burrada, assim. Eu já tinha tido essa experiência que eu percebi que os desenhos nem eram tão complicados assim, mas foi penoso pra caramba pra poder entregar um capítulo por mês. E olha que o meu trabalho na época era super de boa. Aí depois eu pensei, não vou fazer o Hitsuki, né? Muito, calma lá. Vou fazer o Bill, porque os personagens do Bill são gatinhos com um estilo super simples. Se você comparar o estilo do Bill com o Hitsuki, você percebe que o Hitsuki é meio que o meu estilo, mais meu estilo. O Bill, ele é bem simplificado. Então, vou fazer o Bill. O Bill vai dar certo, vai dar pra fazer. Só que eu já entrei em outro erro, que foi inventar de fazer ele todo a lápis de cor, porque eu pensei que seria rápido. Não foi rápido. Ainda mais que as páginas originais são A4. Então eu pintava uma folha inteira com lápis de cor. E era um estilo meio flat. Não sei se dá pra reparar aqui, ó. Ele é um estilo flat. Ai, caiu. Um estilo flat, assim. Que não fica completamente flat, justamente com esse lápis de cor. Acabou que o Bill eu comecei a fazer antes de eu entrar na faculdade e ele levou, tipo, cara, acho que foram 4 anos pra eu terminar o volume 1. Assim, e foi tipo, foi no chute, eu tive que levar um monte de chute pra poder terminar o Bill, porque quase não saiu, assim, porque eu fazia durante as aulas da faculdade, eu olhava pra minha mesa e tava fazendo Bill, e foram muito tempo, sabe? Eu podia ter começado com uma coisa mais simples. Eu acabei sendo perseverante o suficiente pra chegar até o final, mas eu sei que muitas pessoas iriam desistir nesse meio caminho, sabe? E acabou levando mais tempo do que deveria. Tá certo que na época eu tinha faculdade, e aí isso tomava muito meu tempo. Aí, tipo, por isso que o Bill foi postergado. Mas aí acabou que tipo, tava demorando tanto tempo que eu tava desanimando no negócio. Só que aí, em 2018, eu passei por FIC. Né? E eu acho que eu, pelo menos, pra mim funciona dessa forma, para as outras pessoas talvez funcione de outras formas, mas assim, quando eu tenho um deadline, um negócio fala assim, ó, você tem que entregar um lançamento para essa feira. Aí sim, eu desespero e vou fazer. Aí quando eu vi que eu passei no FIC, eu tinha que entregar um lançamento de quadrinho do FIC em 2018, eu falei, não, vou ter que terminar o Bill. E aí que eu peguei pra fazer, mas assim, foram dias e dias. A mesma coisa com o Hitsuki, que é mais recente, que foi, como eu disse, o protagonista é muito detalhado, tudo é muito mais detalhado. Eu tive que parar de trabalhar com o meu trabalho principal, que eu faço pro Switch, né? Por bastante tempo. Tipo, deixei de ganhar um monte de dinheiro pra poder ficar dia lá fazendo negócio. E não é uma coisa que, às vezes o personagem nem é detalhado. Mas é o fato que são várias páginas, você vai ter que desenhar várias vezes, você tem que invernar o negócio, demora muito tempo. Então, tipo, realmente, comece com algo simples e tenha em mente que vai levar tempo e você não vai poder desistir, sabe? Tenha objetivos. Eu quero fazer isso para poder apresentar em tal lugar, para poder tentar tal coisa. Isso é um objetivo que vai te levar a terminar de fazer ele. Mas se você não conseguir passar, seja no edital, seja numa feira, pelo menos você vai ter aquele material e ele vai servir para alguma coisa posteriormente. Uma coisa que eu vi muito e eu achei que, tipo, a melhor ideia possível, é que eu conheço uma coletânea de pessoas que tentaram o Silent Manga Awards, que é um concurso de mangá lá do Japão, que você tem que fazer um quadrinho sem falas, né, com uma X quantidade de folha. E a galera tenta e não passa, óbvio, porque tipo, tem uma galera que passa, né? Mas é muito difícil, tem muita gente que não passou, brasileiro inclusive. Só que aí depois o que não, mas essa história eu fiz à toa. Não, depois eles pegam, juntam a coletânea e manda imprimir a coletânea pras feiras, sabe? Então, tipo, tudo que você faz, mesmo que você não passe em alguma coisa, é material.
é conteúdo que você tem. Então, você tem que fazer. Não importa, só faz. É tipo isso. Eu quero acrescentar uma coisa, porque tudo que você faz, você vai ganhando experiência, né? Tipo, fez, não deu certo, mas você teve aquela experiência. Você aprendeu alguma coisa com aquele trabalho. Isso é muito importante para qualquer quadrinista. Nunca é perdido o trabalho. Eu vou aproveitar que tu trouxe aqui na mesa, aí eu também queria ouvir um pouquinho da gênese do Felipe sobre isso, que é, você falou sobre não desanimar. Como não desanimar? Janis teve ali a experiência, né, que você falou que não passou, né, o projeto lá. O Felipe, você trouxe aqui o one shot, mas o X-Travel ele já é extenso, né? Então como não desanimar nesse processo de produção? Eu acho que você vai desanimar. Eu acho que você tem que aceitar o seu desânimo e depois voltar com mais força, entendeu? Porque é isso também. A gente não é feito de ferro, a gente é ser humano e uma hora uma coisa vai te abalar e tal, mas eu acho que você se acolher e saber que não acabou aí, né? Tipo, um não nunca dizer um não pra sempre, um não nunca dizer não pra tudo. Então, tem muita oportunidade por aí e tem muita coisa pra gente aprender também, né? Se alguma coisa não deu certo é porque ou era uma oportunidade que não era pra você, né? Tem muita gente tentando, às vezes, né? Isso rola mesmo. Ou a gente tem que aprender mais também e tentar em outras portas, que com certeza uma hora abre. No meu caso, assim, eu vou pegar a webcomic do X-Dragon como exemplo, porque até hoje eu vejo que, pra ter uma ideia, o X-Dragon original, ele ainda é a webcomic mais longa do Brasil, que tem quase 2.000 páginas. E assim, foram 8 anos desenhando. Eu até tenho que falar, tem uma HQ que tá se aproximando. Rei da Lata. Rei da Lata, ó. Rei de Lata. Eu pensei que era A HQ é ótimo. Qual? Pensei que era do Challenge. Não, o Tour Challenge já encerrou, do Max. Mas eu pensei que era Mas é concluída. Rei de Lata é muito. Muito bom, muito bom. Mas assim, no meu caso, assim, quando eu comecei a estudar, eu morava em Boituva, né? Eu sou de Boituva. E assim, eu tava fazendo mais a história porque eu queria fazer a história. Eu queria ver ela avançar. E uma coisa que a gente falou um pouco mais cedo, tipo, não cabe todas as ideias, né? Às vezes a gente tem uma ideia, não dá pra colocar, mas eu queria colocar. E eu determinei alguns objetivos para mim na história. Quero fazer essa cena, quero fazer tal momento, quero fazer tal clímax. Então isso daí foi o meu próprio desejo, né? Mas também em um momento se tornou a minha vontade de me profissionalizar mais, porque não tinha quase informações na época de... Assim, numa cidade interior, né, não tem quase nada. Tem 60 mil habitantes. Agora eu moro em São Paulo, né? Mas não tinha livros técnicos. Eu não conhecia ninguém de editora, não fazia ideia, não tinha cursos. Então tudo foi muito autodidata. Foi mais na observação do que pegar um livro técnico. Eu fui observando, por exemplo, os balões, né? Tem um espaço ali entre os balões. Daí eu vi, eu tenho que tentar tomar cuidado com isso. Porque eu vejo que ninguém espreme o texto dentro do balão. Daí depois eu fui ver e realmente tinha uma regra a respeito disso. Foi muito na observação, vendo muitos mangás, muitos quadrinhos, muita coisa. E assim, foi mais um desejo meu de me profissionalizar e também de eu mesmo ver o final da história. E chegou naquele ponto que eu mesmo queria ver como é que eu vou terminar isso, porque muitas coisas surgiam, muitas ideias surgiam durante a produção, né? Então, daí, como que eu vou encaixar isso aqui? Daí, às vezes,
tava um negócio muito legal e eu conseguia resolver uma coisa rápida. Ou virava um arco novo, daí eu me ferrava, porque eu tinha que desenhar mais 200 páginas. Sim. Mas que eu conseguia encaixar mais coisas. No caso, foi mais isso. Mas assim, depois de um tempo foi realmente para a questão de eu usar o X-Dragon para tentar ser o mais profissional possível, entender. Daí eu estudei para valer as técnicas, consegui entendendo e fui aplicando. Quem até pega a webcomic, ela tá disponível online. Quem pega, vê o começo e vê o final, vai sentir uma diferença, tanto no quesito de arte, tanto no quesito técnico de como era feito um balão, ou como as cenas são montadas, ou a narrativa. Então isso daí foi um excelente treino para mim. Legal. Eu queria também, fiquei curioso de saber de vocês, porque a gente tem muita gente com várias propostas diferentes, com vários traços diferentes, que tem referências diferentes. Então, como a gente está aqui no Dia Nacional do Quadrinho, né? Todos nós tivemos aí um ponto, uma referência, né? A gente já falou aqui um pouco das nossas referências. Vocês, na visão de vocês, aí das suas experiências próprias, tem alguma dica de layout, design, até de personagem, como vai entrar na história ali, que seria mais fácil? E aí eu estou pensando mesmo na experiência diferente de cada um, né? A gente já trabalhou em alguns projetos diferentes, eu tenho a experiência com a produção artesanal, o Felipe é uma assistente da produção de webcomic, e você entra como roteirista da Turma da Mônica Jovem, que estava trazendo uma proposta diferente de layout para a franquia da Turma da Mônica. Então, na experiência de vocês, tem um mais fácil ou não existe isso? Ou é válido qualquer tipo de produção, qualquer tipo de design? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que o mais fácil é o que é mais fácil para aquela pessoa. Tipo, eu tenho mais facilidade com o tradicional. Eu sei que é mais trabalhoso, mas para mim é mais fácil. Mesmo que seja mais trabalhoso, digamos assim, né? Se uma pessoa tem mais facilidade com o digital, que seria a maioria delas, começa com o digital. Começa com personagens mais simples, com design mais simples. Não precisa ser algo complicado para ser único, igual o Turma da Mônica, né? É aquele negócio, você faz o seu personagem ser reconhecível pela silhueta, não importa se ele é uma bolinha com 2 orelhas, já é algo muito interessante, entendeu? Então é mais, assim, de começo é bom você se manter na sua zona de conforto, só para as suas primeiras produções, para você saber, tipo, tentar produzir mais rápido e mais fácil, né? Depois você vai tentando estourar sua bolha. Não adianta você querer fazer um quadrinho. Tipo assim, eu também trabalho com ilustração, eu venho com isso, então não adianta eu querer fazer um quadrinho que cada quadro, cada página é uma arte finalizada minha. Eu nunca vou terminar, porque geralmente eu termino, leva uma semana pra fazer uma arte dessa. Então você tem que pensar sempre uma coisa mais rápida do que o que você geralmente faz, né? Se você quiser fazer algo assim, um desafio desse, você até pode, mas deixa pra quando você estiver muito mais avançado, sabe? Começa com simples. Você já teve essas experiências múltiplas? Então, uma coisa que ele falou, começar com simples, no seu zona de conforto, é uma coisa, assim, de fato importante, mas em alguns casos, tipo, que nem citou, a Mônica Jovem, foi meio que começar do zero, né? Começar do zero, porque eles já tinham uma linguagem estabilizada. Eu tive mais que me adequar ao estilo deles do que eles se adequarem ao meu trabalho. Porque eles são os donos, eles que estabilizaram aquilo, né? E eu aprendi a layoutar mais ou menos no formato da revista. E eu aprendi muita coisa com isso também, que eu trouxe para as minhas obras autorais. Eu também peguei muito da Turma da Mônica depois de um tempo. E formatos diferentes são uma coisa assim que a gente sempre está propenso a ter que fazer em algum momento. Eu posso pegar aqui como exemplo
o Pasquale. No caso, o que tu tava falando de que ele prefere fazer tradicional, eu faço digital. Mas o Pasquale é minha HQ 100% tradicional. Foi toda com marcadores. Eu fiquei um mês aqui camelando em cima dessa HQ. Foram 22 páginas, assim, que eu fiquei em cima, mas eu tive que reestudar algumas coisas que eu fazia, tanto no Max Dragon, tanto fiz no Fred Guará, na Turma da Mônica Jovem. Eu tive que repensar como fazer aquilo, como se adequar a esse trabalho, que também foi um estilo diferente dos outros que eu havia feito. Tem tem a familiaridade no traço, mas foram técnicas, foram jeitos diferentes de fazer o layout de uma forma completamente diferente das outras. Ou seja, você tem essas múltiplas produções, né? Mas também tem a diferença de temática também dessas produções. E aí você acha que tem algum mais fácil de começar? Ou são todas iguais? Acho que não, acho que pra mim, foi o que eu falei, toda vez que eu começo um projeto novo, parece o primeiro, assim. Mas eu acho que foi um pouco do que tu falou, assim, de, tipo, o que é simples pra mim, às vezes não vai ser simples pra outra pessoa, né? Então vai no que você considera o mais fácil e vai evoluindo a partir daí, porque muitas ideias que eu tive, que eu gostei, assim, foi durante o processo, assim, né? Não foi tipo, eu vou fazer tal coisa, que ideia legal, tipo, eu desenhando ali a página, eu, calma, ali cabe alguma coisa também. Então, se você não partir de algum lugar que seja confortável pra você, eu acho que também você não chega a se desafiar com isso. Bom, pessoal, a gente já está há um tempinho aqui conversando. Colegas que estão assistindo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, sintam-se à vontade. Alguma curiosidade do trabalho dos colegas ou da tem uma questão. Eu sou consumia mais, tanto quadrinho, já cheguei a consumir bastante. E uma questão própria do quadrinho, própria do discurso do quadrinho, é a formatação dos quadros, né? O próprio diz quadrinho. E aí, como, por exemplo, a maneira como eu penso, a quantidade de quadros numa página, o formato desses quadros, como vocês pensam essa dimensão do discurso para criar a produção de vocês? Que é uma dimensão que eu acredito que uma especificidade que tem que ser levada bastante em consideração. Sim, é muito importante. São vários fatores, porque depende tanto do público-alvo, do formato da revista, assim também a linguagem, né? De como vai ser feito. Por exemplo, se é uma HQ com apenas 100 diálogos, né? Essa daí você vai ter que trabalhar mais quadros de ações, né? Para que a pessoa consiga entender o que está acontecendo na história. Que uma coisa importante, que eu até devia ter falado isso antes, uma coisa importante no quadrinho é que a pessoa consiga ler através dos desenhos. A narrativa visual é muito importante numa história em quadrinhos. Então daí, por exemplo, vamos pegar aqui Turma da Mônica. Turma da Mônica, geralmente, o formato da revista é mais ou menos assim, né? Meio esticadinho, né? Eu acho que é próximo do formato Pasquale. Cabe até uns 8 quadros por página, né? 4 faixas. Mais do que isso já vai ficar carregado. Já a Turma da Mônica Jovem, as páginas são um pouco mais quadradas. Ela é um formato diferente, é um pouquinho mais gordinha aqui na lateral. Então a gente usa 3 faixas, porém a gente usa mais quadros laterais, né? E tem uma quantidade maior de detalhamento nos desenhos, né? Já a turminha, né, que a gente chama assim lá no estúdio, a turminha a gente coloca diálogos mais simples, né? Geralmente são 2 linhas de fala. A jovem já vai 4, sim, são diálogos mais elaborados. E acho que
também tem o formato de tiras, tem o formato, por exemplo, do Asterix, que é aqueles álbuns, né? Que eles são puxa, eu esqueci o nome da palavra, que é publicado em jornal originalmente, né? Que assim, também o Maurício fazia lá no início da carreira dele, o Horácio, que até foi compilado um tempo atrás, ele era feito como uma página de jornal. Então cabia, uma página tinha 12 quadros. E você ficava uns 3 minutos na mesma página, porque era muita informação nessa página. Então tem várias questões, que assim, e era para adultos, né? No caso do Horácio, ele era feito para adulto. Depois ele foi adequando mais para criança. E o tipo de diálogo foi mudando. Isso é uma coisa também que você pode super desconstruir. Se você for ver meus quadrinhos, o que menos tem são quadros. Então, tipo, eu gosto muito de usar o próprio layout da página para contar a história. Então tem uma página, por exemplo, que tem a ver com desconforto. O cara tá, tipo, desconfortável com a presença de outra pessoa. E em vez de, tipo, só de quadros, tipo, eu contornei tudo com cactos, né? Tem a ver com a história, assim. Então, tipo, que gera essa coisa que pinica. Então, também tem isso. Se você quiser usar o próprio layout da página para gerar situações, gerar emoções e ritmos, também eu pensei, quando eu elaborei a pergunta, eu pensei mais nesse sentido. Porque, por exemplo, a referência que eu tenho, eu penso em uso estético e discursivo da formatação dos quadros, né? Por exemplo, o HQ do Frank Miller, o Batman, que ele tem várias cenas que ele quer construir essa questão de uma mídia uma mídia não populista, mas é uma mídia sensacionalista, então ele vai criar uma página com vários quadros mostrando diferentes canais, e aí tem outros quadrinhos, por exemplo, não do Frank Miller, agora você esqueceu o nome do desenhista, mas você tem um quadro que vaza no outro, e aí essas linhas que dividem os quadros não são tão delimitadas assim, elas são mais fluidas e o Eisner, né? Como que essa dimensão não só porque assim, do campo das artes narrativas, digamos assim, cinema, literatura, quadrinhos, você tem essa dimensão em comum que é a dimensão do texto, né, digamos assim, que é o diálogo, enfim, construção dramática do personagem. Mas no quadrinho específico, você tem essa questão de como que os quadros vão fornecer para mim um trabalho estético também, como que a e de tempo também, né? Exato. Você tem muitos quadros, você sabe que aconteceu muita coisa naquele espaço de tempo que é a página. Sim. Se tem poucos quadros, você já tem uma coisa mais contemplativa. Eu acho essa dimensão de pensar como você consegue cadenciar isso por meio dos quadros é bastante próprio do quadrinho. Como isso é, querendo ou não, uma coisa que vocês como quadrinistas têm que pensar. Sim, na virada de página também, né? Tem uma coisa que você quer chocar muito. Você põe numa página aqui, e nessa aqui tem ainda uma história que vai te levar para esse choque aqui. Não causa tanto choque quanto quando você vira a página e tá ali. Eu geralmente planejo 2 páginas ao mesmo tempo. Eu sempre penso no livro aberto, na hora de fazer, justamente para ver o que eu vou causar. Qual a surpresa a hora que o leitor virar a página. Isso é muito importante para o leitor. Na minha cabeça, pelo menos, acaba sendo tipo um ritmo de filme mesmo. Quando eu imagino as páginas, eu imagino um filme, assim. O que vai acontecer na outra cena e a música. Tem trilha sonora, né? Legal. Bom, colegas, querem trazer mais alguma questão? Sobre o trabalho repetitivo, de desenhar os personagens, falando de uma maneira bem caixa, assim. Não chega uma hora que você tem, mesmo o personagem que vocês gostando, não tem uma hora que você enjoa de desenhar o mesmo personagem. Sim. Tem. Sim. Nossa. Sim. Fica de saco cheio. Ainda mais quando é um personagem que você não gosta muito. Assim. Você fica se perguntando por que eu tô fazendo isso, por que eu tô Teve... usando masoquismo. Sim. Mas eu acho que quadrinhos é o que ajuda mais a você definir o seu estilo artístico. Porque justamente
pelo lance da constância, né? A gente desenha um personagem muito mais do que uma vez, porque às vezes quando a gente faz uma ilustração, fiz esse personagem, mas não usou numa história, ele ficou esquecido 10 anos ali, né? E eu acho que pelo menos o meu estilo se desenvolveu fazendo os quadrinhos, porque antes até era meio inconstante minha arte, tipo, uma vez tendia mais pra mangá, outra vez pra uma coisa mais cartoon, algo para estilo mais americano. E quando eu comecei o quadrinho, eu fui pegando esses elementos, né, e fui lapidando e o meu estilo se formou, né, mas cansa sim. Cansa sim. E tem uma questão assim de escolhas, né? Por exemplo, quando eu criei a Luna, protagonista do Mitsuki, eu coloquei uma tatuagem no braço dela. Que eu olhei para aquela tatuagem e pensei, isso vai me fazer sofrer. Aí eu olhei assim de novo, cadê a imagem? Aqui, imagem. ó. Olha, temos imagens. Essa maldita aqui, ó. Eu falei, isso vai me fazer sofrer, eu tenho certeza. Só que eu pensei, será que vale a pena? Eu quero tanto colocar isso aqui. Aí eu virei pra mim, eu vou me fazer sofrer. E eu sofri muito, muito. Toda parte que aparece a Luna, eu tinha que redesenhar essa tatuagem dependendo do ângulo. Foi sofrido, mas eu gostei no final. Só que aí, tipo, se eu tivesse escolhido alguma coisa que não era tão relevante pra mim e eu sabia que ia ser difícil, aí eu acho que é uma coisa que ia ser mais penoso depois. Eu ia querer desistir mais, sabe? Até, por exemplo, eu tenho que mostrar aqui o Pasquale, os personagens do Pasquale, eles têm muitos detalhes, né? Mas como eu pensei numa one shot, vai ser uma história fechada, então eu vou colocar um pouco mais de detalhe aqui, eu vou pensar nos visuais mais malucos. Porque daí, é uma história, começo, meio, fim, acabou, legal. Sofri. E foi, acho que o Keto comentou também, tipo, não vai ser todo quadro que você vai fazer um super desenho, assim, vai ter quadros que você não precisa dar tanta atenção para os detalhes ou para fazer o seu personagem super certinho, porque não é a intenção daquele quadro. Às vezes aquele quadro é pra uma expressão ou, tipo, pra mostrar uma outra coisa que, tipo, você tem que escolher onde você vai colocar mais detalhe também pra você não ficar... Sim. Não precisa ser uma obra Tipo de isso arte. aqui. Sim. Não Porque precisa. cada quadro vai ter uma ênfase do que ele vai significar para aquela narrativa, né? Então nem sempre a ênfase vai ser o detalhe do personagem. Tipo, essa daqui é muito mais simplificada a arte, né? E os personagens mesmo, as roupas são todas lisas, eu não crio estampa. Porque também tem uma coisa, esse daqui é um projeto que também nasceu como animação. Eu pensei, se eu vou animar ou algum estúdio vai animar, se eu ficar enfiando estampa, aqui no Brasil não tem um estúdio que nem faz One Piece, né? One Piece, poxa, as roupas ali, você olha, tem 10 cores diferentes na roupa, não dá. Isso atrapalhar muito tecnicamente, então 2 cores, uma camisa, um shorts, no máximo 3 cores em cada roupa. Isso daí já foi uma questão mais técnica, porque senão dava umas piradas também, que nem eu fiz aqui no Pasquale. Eu acho que eu queria fazer mais a questão de roteiro, sobre a mídia dos quadrinhos em si. Tem certas... cada tipo de mídia ela tem algumas especificidades, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo do livro A Cor que Caiu do Céu. A Cor que Caiu do Espaço, né? A Cor que Caiu do Céu. É isso? Achei que mudou pra... Se eu não me engano, mudou pra filme e eles alteraram justamente sobre o filme que eu ia falar. No livro você entende que é uma cor desconhecida pelo ser humano, e quando cai pro filme, fica meio difícil você trazer isso para esse outro tipo de mídia. Quais são as características assim, principais do quadrinho em relação às outras mídias? Assim? Acho que Boa pergunta. Pegou, hein? Boa pergunta. eu acho que é um pouco isso do ritmo entre os quadros, né? Tipo, que o leitor faz muita parte, faz grande parte do ritmo que é dado para aquela leitura, né? No filme o espectador não tem escolha de qual vai ser o ritmo do filme, né? Ele é mais passivo, assim. Eu acho que no quadrinho ele é mais ativo, tipo. Se parar e prestar atenção melhor numa coisa, né?
Até pensando que a gente falou que pensa como fosse um filme, uma música, Sim. para poder depois entrar lá. Ou você falou, Filipe, de pensar numa animação, depois transformar isso em... Porque o meu grande desejo ele era de fazer animação, né? Eu fiz curso de animação e tal. Mas, então eu sempre equilibrei a minha narrativa para animação e quadrinhos ao mesmo tempo, né? Então eu tentei desenvolver esse estilo narrativo. Eu acho que, assim, o quadrinho é o jeito de você criar o seu personagem, a sua história, e conseguir produzir ele sozinho melhor. Porque, tipo assim, uma animação é muito mais penoso. Eu também fiz curso de animação, fiz faculdade de animação, e aí eu descobri que eu não gostava muito de animar não, porque é muito sofrido. Tipo assim, pra você fazer uma coisa grande na animação, sozinho você só vai conseguir fazer um curta. E se você quiser fazer, eu quero contar a minha história em animação, você vai precisar de uma equipe, né? Você vai precisar envolver outras pessoas. O quadrinho não, o quadrinho você mesmo consegue criar os seus personagens e fazer essa história sozinho. Vai ser sofrido? Vai demorar? Vai, mas você sozinho consegue, sabe? Não é uma coisa que você vai depender de tanta burocracia, de uma equipe e tudo mais. E se for parar pra pensar, tirando isso em um livro ilustrado, eu acho que seria um jeito mais simples, só que o livro ilustrado deixa muita coisa aberta, sabe? Tipo, é um livro, a pessoa lê e só tem uma imagem aqui ou ali, você não tá ditando exatamente o que você quer que aquela pessoa imagine, sabe? Então eu acho que o quadrinho é o jeito mais assertivo nesse ponto. A única coisa que você não cria tanto ali é a voz, né? O som, você coloca a onomatopeia, mas você não cria a voz dos personagens. Mas de resto, você cria o seu próprio universo para outra pessoa ler. Porque é o seu desenho. Você tá mostrando exatamente aquilo que você quer mostrar. Tipo, um filme seria uma pessoa vestida do personagem por efeito especial, ia precisar de muitas outras pessoas, interpretação de muitas pessoas. Não é exatamente aquilo que você quer. Eu acho que na questão do quadrinho tem esse lado egoísta que eu acho que é legal, porque você, eu quero mostrar a minha história do meu jeito, e aí você consegue, sabe? Porque a animação já envolve outras pessoas, já é mais difícil, já pode ser que não fique exatamente do jeito que você quer, e como você vai fazer? Não, deixa que eu faça isso sozinho, impossível. Então eu acho que o quadrinho ele tem essa vantagem, assim, né? Por isso eu gosto muito. E essa relevância da interação entre os quadros, né? Que é super importante da narrativa e dos balões também, né? Tudo bem, tem histórias que não tem nada escrito, assim, que não tem falas, mas os balões também eles dão um ritmo diferente. Você pode explorar eles de diversas maneiras. Porque às vezes um quadro, ele pode ser uma cena de 2, 3 minutos, se fosse um filme. Um quadrinho, às vezes pode acontecer isso. Ou 3 páginas podem ser 30 segundos. Né? É muito flutuante, assim, o timing de um quadrinho. Então ele tem essas diferenças aí em relação ao filme ou um trabalho audiovisual no geral. Bom, então, pessoal, tá muito rico essa conversa, mas por questão do horário mesmo, a gente já vai encerrando aqui. Queria muito agradecer vocês por estarem aqui conversando um pouquinho com a gente, contando um pouquinho da experiência de vocês. Eu vou abrir agora um pouquinho para vocês falarem um pouquinho do trabalho de vocês, a gente encontra o trabalho de vocês, o que vocês estão lançando agora. Então vamos começar já nesse aqui, Filipe, e aí a gente vai encaminhando para o final. Sim, todos os trabalhos de vocês vão estar ali no mesinho. Eu nem trouxe aqui, mas eu trouxe o Capa de Culpa, o Diário da Agnes e Tenebras. O Capa de Culpa foi contemplado pelo PROAC. É uma história mais densa, assim, que é sobre a culpa. Então são 4 personagens e cada um vivendo sua vida e todos eles projetam a culpa que eles têm numa pessoa em comum que está presente em todas as histórias. O Tenebras é de terror, tem várias historiazinhas de terror. E a minha é sobre uma cidade que tem uma relação meio estranha com o cabelo, todo mundo é careca, assim. E aí tem um monstro lá que é feito de cabelo de ralo, tá exigindo no ralo, bem nojento. E o Diário da Agnes é um spin-off de uma das personagens do Capa de Culpa. É o diário de uma das personagens, mostra o cotidiano dela na floricultura, que é onde ela trabalha.
E aí explora um pouco mais a culpa dela. E a gente aproveitou também, é menorzinho, né? Acho que tem umas 20 páginas, eu acho. A gente aproveitou pra apresentar os personagens que visitam a floricultura dela no diário, os personagens do Capa de Culpa, né? Eu faço tirinhas pra internet também, de humor, assim, sacadinhas. Meu desenho no Instagram é bem mais... Eu gosto de um desenho bem mal feito, assim, bem feito rapidão, porque eu aprecio bastante também. Não sei se vocês já viram os desenhos da Malfeitona, assim, esse tipo de desenho eu curto bastante. E é o que eu faço mais no Instagram. E redes sociais e sites que a gente encontrou? É Janes com 5 As no Instagram. Janes. Você Eu trouxe aqui os meus quadrinhos, né? Esse aqui é o Bill, é o que eu comentei mais cedo, que é um quadrinho infanto-juvenil de comédia, né? A história é basicamente uma ilha, onde lá os gatos eles têm racionalidade humana e eles agem como se fossem humanos. Só que até então, tudo comum. Só que o protagonista, ele é, assim, o cara mais azarado do mundo. Ele é a personificação da Lady Murphy. Ele é um gato, quase o gato branco do azar, que é o Bill, né? Tudo de errado vai acontecer com o Bill. Ele é muito atrapalhado, um azarão. E basicamente a vida e as aventuras do Bill, a história. Ele tem um formato meio Turma da Mônica, assim, que tipo, tem uma história que é a continuação da outra, só que você não precisa necessariamente ver a primeira. Tipo, um quadrinho separado. Esse aqui é o quadrinho de 2018, ele é inteiro feito a lápis de cor, né? Não vai sair um negócio novo. Ele é inteiro feito a lápis de cor e... caiu. Canetão, os contornos. E esse aqui foi o de 2023, que saiu pela Lei Paulo Gustavo, que eu troquei o lápis de cor por marcadores e canetinhas. Aí ele acaba tendo as cores mais vivas, mas também é tradicional, os dois. E esse foi... As histórias geralmente são recicladas e adaptadas das histórias que eu fiz quando eu tinha 9 anos, né? E aqui a gente tem o Animus, que é um quadrinho... Esse é um one shot, né? Eu fiz o roteiro e a capa, a arte da capa. O miolo foi feito pelo João Malson. Ele é estilo mangá. Esse aqui é uma história que é uma fantasia medieval de um dragão guerreiro, né? Que ele enfrenta inimigos que são outros animais com outras classes, tipo feiticeiro, arqueiro. Só que ao mesmo tempo que é uma fantasia medieval, ele também tem uma pegada psicológica, porque o protagonista, ele tem uma pedra que significa a vontade de viver, e ele tem que proteger essa pedra. E os inimigos, eles representam crise existencial, depressão e essas coisas. Então representa ao mesmo tempo que uma busca, né, para proteger a sua vontade de viver contra a depressão, também é uma fantasia medieval, dá para ser lido das duas formas. E aqui atrás tem um negócio que parece uma língua dentro da história, tem meio que um alfabeto aqui, para poder decifrar algumas coisas. E eu não lembro para que evento foi o lançamento desse. E esse aqui é o Hitsuki, né? É uma história bem mangazão, shonen, quis trazer bem as minhas influências mesmo. É visivelmente bem Narutão, assim, também. É a história de uma loba ninja sedenta por vingança, que ela descobre que o clã dela foi morto por samurais, e aí ela fica louca, assim, e quer matar todo mundo, né? Quer ir atrás de vingança. Tem bastante sangue, né? Ele é mais 16, porque tem um gore aí, e ele é feito a aguada de nanquim, que é aquela técnica que você pega o nanquim e mistura e pinta como se fosse aquarela para achar vários tons diferentes. Opa, tem uma página, né? Gores aí. E é isso. Eles vocês podem encontrar na minha mesinha ali, com o merchanzinho deles também. E eu posso entregar cartão, que é mais fácil de... Mas onde o pessoal achar. do vídeo precisa saber Ah, também. sim, se verdade. O meu Instagram de arte, eu tenho mais um Instagram. O de arte é @keto.pagano. Lá vocês vão encontrar
dessas artes minhas, mas eu também uso outras mídias como o canal no Telegram, tenho o Skype, tem um canal no Facebook e é isso. Vou falar aqui o Pasquale, né? Essa foi uma HQ One Shot que foi lançada em 2022 pela editora Cras. A editora Cras do Thiago Spark, que já está aí há muitos anos fazendo quadrinho. E ele me convidou a participar da editora, né? E essa foi a minha primeira publicação lá. Foi uma HQ totalmente tradicional, em contrapartida o X-Dragon, que é totalmente digital. Só conta a história do Coelho da Páscoa. Tá de saco cheio. O Coelho da Páscoa, ele não quero mais fazer ovo, não quero fazer mais nada, tá com tédio. Mas daí acontecem umas coisinhas na ilha e daí desenvolve a partir disso. É uma história para o público mais 16. Até eu quero falar uma coisa técnica, até uma história que aconteceu em relação ao Pasquale a respeito da capa. Que quando no FIC 2022 eu estava lá, chegou uma mãe, né, com a criança tinha 5 anos. Chegou, olha filho, coelhinho, que bonitinho. Daí ela abriu a revista. Ah não, eu falei, a revista é mais 16, minha senhora, acho que não é bom sofrer. Ela, ah não filho, não é pra você, é muito sensual pra você. Criança, mas tudo bem. E porque tem um pouquinho mais de palavrão, tem um pouquinho mais de cena de ação, mas nada pesado, né? Então aqui tem a classificação, 16 anos. Daí tem o X-Dragon, que esse daí já saiu no formato graphic novel mesmo. Ele é um remake da webcomic que eu fiz há muitos anos atrás. É uma história completa, começo, meio e fim aqui, né? Conta a aventura do Rock, esse dragão aqui. Ele e o Alfred, o amigo dele, eles vêm pra Terra para tentar impedir o imperador deles de fazer umas maracutaias aqui na Terra. E daí eles acabam encontrando essa menina chamada Renata, né? E a história se desenvolve a partir disso. Ambos os quadrinhos estão disponíveis na loja da editora Cras e manda para todo o Brasil, tá? Também, só uma citação rápida, que aproveitar que tem a imagem aqui do evento. Eu também tenho a HQ Fred Guará, que é uma história de uma agência de serviços que presta qualquer serviço. Pode ser segurança de um empresário muito importante ou cuidar de uma creche. As histórias são desse jeito. Uma história mais de comédia, ação, né? É uma ação de comédia, digamos assim. Esse está disponível apenas online no momento, no site Tapas. Se vocês procurarem Fred Guará lá, vão poder ler as histórias. E só uma citação aqui rapidinho. Eu quero que a câmera filme essa, mas não dá, é muito pequeno. Mas é de uma outra HQ que eu fiz há muitos anos atrás, X-Dragon Rockstar, um spin-off do X-Dragon, que durou 7 edições, foi meio que um universo alternativo, usando ideias que eu não podia usar mais no X-Dragon, que eu pensei, então não pode, vou fazer uma outra história utilizando essas ideias descartáveis. E as minhas redes sociais, no Instagram é felipe.marcantonio, tem o Blue Sky, Felipe Yuski, Yuski, Y-U-S-K-I, desculpa. Nossa. Também tem um canal no Telegram, Felipe Yuski Channel, né? Você procurar assim, você vai encontrar. E tem um servidor Discord, só que daí eu não vou saber dar o endereço do servidor Discord. Muito grande. Depois eu passo, vocês compartilham aí. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Vocês estiveram aqui, Obrigada. conversar, muito bom, muito rico. Só alguns recadinhos antes, então, pessoal. Convido todos aqui a irem ali na mesinha, então, dos convidados, darem uma olhadinha no trabalho deles. A gente vai parar agora com um coffee break e aí, na sequência, a gente vai ter uma oficina de zine, fabricação de zine. E a gente vai estar também aqui amanhã e no sábado, também continuando com um evento mais chamado Furry,
que a gente teve aí o fomento da Secretaria de Cultura de Campinas, o edital de fomento audiovisual de Campinas, e depois, também no dia 1, vai continuar a programação aqui da Semana do Dia Nacional de Quadrinhos, aqui na biblioteca, durante todo o mês de fevereiro. Então, muito obrigado, pessoal, e é isso. Encerrada a mesa.